Olá, tudo bem? Meu nome é Beatriz Militão. Eu ajudo mulheres empreendedoras a ter um negócio organizado, estruturado, de forma simples e descomplicada. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre gestão e organização financeira. E um dos principais motivos pelo qual eu quero falar desse assunto com vocês é para ajudá-las a ter clareza sobre as despesas, sobre os custos, as receitas e para que vocês possam também definir Prolabore, definir uma reserva de caixa e tenham uma empresa saudável, uma empresa sustentável. E tem três pontos importantes que eu queria falar com vocês hoje para que vocês consigam fazer essa organização e essa estruturação financeira. O primeiro deles é o levantamento de dados. Vocês precisam saber onde estão as informações necessárias, as informações importantes para organizar e gerir essas finanças. Se vocês já têm um pouco de organização, talvez vocês já saibam aí onde encontrar. Mas para quem ainda não tem essa organização, essa estrutura, né, uma organização bem estruturada do negócio, você pode ficar ou se sentir meio perdida. Então, uma das formas que você pode fazer esse levantamento de dados é através do extrato bancário. Então, no extrato bancário é para conter, né, todas as suas receitas. Então, se você concentra a maioria dos seus recebimentos pelo banco, então lá você vai ter essas informações. Você pode, por exemplo, ao final do mês, ou para você analisar o último mês, imprimir o seu extrato e ticar e definir lá, né, riscar mesmo tudo aquilo que entrou, tudo de receita que entrou. Se você recebe em dinheiro, você tem que ver onde você fez essas anotações para que você possa contabilizar também. Se você recebe cartão, por exemplo, normalmente as operadoras fornecem um extrato das entradas, das previsões. Então, você precisa levantar todas essas informações para que você consiga, por exemplo, definir as receitas, o valor total de receitas que você teve de um determinado período. Se você estiver analisando o mês anterior, por exemplo, vai ser do mês anterior, mas pode ser dos últimos 2 meses, pode ser dos últimos 3 meses. Então, essas são as formas como você pode levantar essas informações em relação às receitas. Claro, se você tiver algum outro tipo de recebimento, você inclui nesse levantamento de dados, mas os mais comuns são esses, né? Então, por meio do banco, né? Boleto, cartão de crédito, Pix, transferência, né? Se for o caso, hoje a gente usa mais o Pix. Mas enfim, essas são as formas principais de recebimento atualmente. Então, por isso, o melhor lugar para você conferir, então, é o extrato bancário. Em relação às despesas, se você usa muito cartão de débito, o extrato também pode te ajudar. Então, lá no extrato, do mesmo jeito que você ticou lá as suas receitas, você pode ir lá e também ticar, por exemplo, as despesas. Coloca uma cor diferente para que você possa identificar. Alguns bancos já diferenciam. Colocam, por exemplo, as despesas ou as receitas de uma outra cor quando você imprime colorido. Uma outra forma de identificar as despesas, se você recebe em dinheiro, é cupom fiscal. Se você guardou aquele cupomzinho que a gente recebe quando compra alguma coisa, ou o próprio extrato que a gente recebe, o extrato ou o comprovante, né? Que a gente recebe do cartão, ou ainda se você tem o hábito de anotar em algum lugar, né? Gastei com alguma coisa, comprei alguma coisa, enfim. Levantamento de dados, então, tem a ver com levantar as receitas e levantar as despesas que você teve. Então, eu coloquei aí algumas formas que você pode fazer esse levantamento para que você tenha o máximo de informações possível, porque só com informações confiáveis é que você vai fazer uma boa análise. Então, o segundo ponto, depois que você levantou essas informações, é você organizar essas informações. Então, pensa bem. Nesse primeiro item de levantar, veja aí que eu falei para vocês procurarem em vários lugares, mas é porque eu estou partindo do pressuposto que pode ser que vocês não tenham essas informações organizadas e o ideal é que vocês tivessem. Então, agora, uma vez que vocês fizeram esse levantamento, é importante que vocês organizem essa informação. Coloquem essas informações de uma forma estruturada, de uma forma organizada. Isso, para isso, vocês podem usar uma planilha, por exemplo, do Excel, que é bem indicada para quem tem um pequeno negócio, para quem está começando, ou então uma anotação manual,
Pode ser também no caderno, né? Principalmente se você não tiver muita facilidade com tecnologia, ou de repente se você não souber bem operar a planilha em Excel, você pode fazer manual, não tem problema. O importante é que você faça o controle dessas informações em um único lugar, em um lugar confiável, onde você possa buscar e acessar essas informações de uma forma rápida. Normalmente, para as minhas clientes, eu costumo, né, fornecer, por exemplo, uma planilha em Excel já estruturada, com despesas, com receitas, para que elas possam só inserir as informações. Mas isso não é difícil de vocês fazerem, tá? Vocês podem abrir lá a planilha e colocar as receitas, as despesas. O Excel ele já foi feito para que a gente possa alimentar com informações numéricas. Então, ele tem uma série de facilidades para a gente lidar com números. Então, não é muito complicado, tá? E se sentir dificuldade, como eu falei, vai lá para o manual mesmo. Faz uma coluna, linhas, divide receitas e despesas e coloca lá, soma mesmo na calculadora, enfim. O importante é realmente organizar para que você tenha essa segurança em relação às informações do seu negócio e para que os dados, que as informações não fiquem perdidas. Uma coisa aqui que é muito importante de ser falada é que se você não tem o hábito de fazer isso, pode ser, e é bem provável, que você esqueça de anotar algumas coisas, que você, por exemplo, pule algumas informações ali, que você se perca um pouco no meio desse processo. Afinal de contas, é para ser a primeira vez, ou uma das primeiras vezes, que você está fazendo isso de forma organizada e estruturada. Mas não tem problema, quando a gente está aprendendo, quando a gente está fazendo algo novo, é assim mesmo. A gente se esquece, a gente às vezes acha um pouco cansativo, procrastina, tá tudo bem. O importante é não desistir, tá? Anota o máximo que você conseguir, o máximo de informações. Esqueceu? Tenta lembrar no outro dia, tenta fazer disso uma rotina. Por exemplo, se você tiver tempo, todos os dias tenta inserir ali na planilha ou nas suas anotações o que foi gasto, o que foi recebido. Se você achar que todo dia é muito complicado, pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, de novo, olha essas finanças, vê como é que tá, vê o que que entrou, o que que saiu, né? Para que uma vez por mês, pelo menos, você consiga então unir todas essas informações para ir para o terceiro passo, né? Que é um dos grandes objetivos de você ter feito o passo um, que é o levantamento de dados, e o passo 2, que é o registro, que é a organização dessas informações, que é você poder analisar. É nesse ponto aqui que você pode ajudar a sua empresa. É nesse ponto aqui que você começa a tornar-se, né, mais profissional. Por quê? Porque quando você tem as informações certas no lugar certo e você consegue acessar, você vai poder fazer uma análise em relação àquilo que você gasta, aquilo que você vende. Aí sim, com essas informações é que você começa a gerir o seu negócio, porque sem informações não tem gestão. Tem um consultor, o Peter Drucker, que ele já falava, né? Que se eu não posso medir, eu não posso gerenciar. Então, medir aí, que ele fala, tem a ver com informações, tem a ver com dados, tem a ver com medição mesmo. Então, eu preciso saber quanto eu gastei, eu preciso saber quanto eu recebi, para que eu possa tomar as melhores decisões. Quanto eu posso retirar desse negócio? Quanto, por exemplo, eu posso gastar, né? Reinvestir na empresa? Por exemplo, em relação à precificação, você vai ter uma boa precificação também, isso é inclusive assunto para um outro vídeo, se você tem as informações certas, né? Se você consegue perceber ali como é que está a saúde do seu negócio. Você tem mais despesas do que receitas, está ficando no vermelho ou não, tem reserva de caixa, então que bom, você vai aplicar esse valor ou não, vai deixar ali como um fluxo, né, para poder rodar a empresa para um mês que vende mais ou menos, você ter a segurança, você ter a tranquilidade de pagar as suas contas. Então, olha só, olha o tanto de informações que eu falei aqui que você pode obter a partir da organização, do levantamento dessas informações e da organização dessas informações. Pode ser que você já faça isso de forma intuitiva, sem esses dados organizados, mas não vai estar tão claro, né? Você não vai ter tanta segurança em tomar as decisões certas, porque essas informações estão espalhadas. Então, pode até ser que ao final de um mês você fala, ah, Bia, eu nunca fiz isso não, mas esse mês foi legal. Sobrou um dinheiro, eu paguei tudo e tá tudo certo. Será mesmo? Tá tudo certo? Que bom então.
digamos que esteja no azul. Que bom que está tudo certo, que você conseguiu pagar tudo. Mas tá, você conseguiu pagar tudo esse mês, né? Mês passado também? E no próximo? Tem receita prevista para entrar no próximo? Você tem essa informação clara e organizada? Porque se você está no azul esse mês e achar que por isso você pode gastar mais, pode ser que no outro mês lhe falte, pode ser que no outro mês uma venda não seja completada, pode ser que um cliente não feche, não pague, e aí, como é que vai ficar? Então, entende que quando as informações estão realmente organizadas, você consegue tomar decisões melhores agora, no presente mesmo, né, quando você está analisando naquele momento, como também você consegue ter essas informações, essa clareza, essa análise para o futuro, né, para daqui um mês, para daqui 2 meses, para daqui 3 meses. E isso é muito importante. Você tem a previsibilidade do seu negócio. Você não é pego de surpresa naquele outro mês porque simplesmente, ai, não sei o que aconteceu, olha só, esse mês foi muito ruim e não deu para pagar as contas, né? Esse é o tipo de surpresa que eu tenho certeza que você não quer ter. E falando em surpresa, é muito comum quando eu faço esse exercício com as minhas clientes da mentoria de negócio, por exemplo, elas ficarem realmente surpresas. E aí, nessa surpresa, eu tenho resultados positivos e resultados negativos. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que ficaram surpresas com o tanto que elas gastam, né? Então, a receita é até boa, mas ela estava descontrolada em relação aos gastos. Ou então, o contrário, a receita não estava boa e ela só conseguia pagar as contas porque ela tinha, por exemplo, uma outra renda, um salário, ela tinha um outro emprego que garantia com que aquele negócio estivesse sobrevivendo. Então, tudo isso pode ser analisado a partir do momento em que você organiza essas informações. E eu falei agora há pouco, né, de alguma das minhas clientes, por exemplo, já terem se surpreendido pelo fato de ter outro emprego, de terem outra renda e acabarem pagando as despesas, por exemplo, do negócio com esse outro valor. E por que que isso também acontecia e não estava claro? Porque estava misturando as finanças pessoais com as finanças do negócio. E eu nem falei disso aqui hoje, né? Também é assunto de um próximo vídeo. Tem muita coisa para a gente falar em relação a essa organização pessoal e financeira e da importância de se separar isso. Então, enfim, o que eu queria trazer mesmo para vocês hoje, o que eu queria ajudá-las a começar esse movimento de organizar a gestão financeira do negócio é vocês entenderem a importância disso e vocês fazerem esses 3 passos, que é, recapitulando aqui para vocês não se esquecerem, levantamento de dados em relação a receitas e despesas. O segundo ponto é organização dessas informações, não só das que vocês levantaram, mas dali para frente, tá? Então, sempre anotar tudo que entrou e tudo que saiu. E por último, a análise dessas informações para que vocês possam tomar a melhor decisão possível em relação ao negócio de vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui o comentário. Se tiverem sugestão também de algum outro conteúdo em relação à gestão financeira e à gestão do negócio que vocês queiram ouvir ou queira que eu compartilhe aqui com vocês, me conta, me deixe saber que eu vou ficar muito feliz. Até mais e até o próximo vídeo.